Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo da Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e são perguntas e respostas. E a pergunta de hoje é a seguinte: crente pode beber? Então, respondendo de uma forma rápida e superficial, a resposta é a seguinte: depende. Aí você vai me perguntar, como assim depende? Depende do seguinte: na Bíblia não tem nenhum versículo que diz não bebereis. E aqui eu estou me referindo à bebida alcoólica. Não estou falando de água, não estou falando de suco, chá, estou falando de bebida alcoólica. Então não tem nenhum versículo que proíbe você de beber bebida alcoólica. Aí você vai ter dois grupos de crentes. Aquele crente que vai falar assim: ah, mas a Bíblia não diz que é pecado e Jesus bebeu, porque ele transformou água em vinho. Né? Em várias ocasiões fala de vinho, que ele bebia vinho, né? Quando ele comia lá com, com os publicanos, com os pecadores, com as pecadoras e tal. E você vai ter o outro grupo que diz assim, que vai dizer o seguinte: não, Jesus não bebeu, porque a Bíblia fala que é vinho, mas não é vinho, veja bem. Era suco de uva. Vinho era uma força de expressão. E aí a gente vai parar e nós podemos pensar no seguinte, né? Como que nos tempos da Bíblia, como que no tempo de Jesus ia manter o suco de uva íntegro, sem estragar? Se hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com conservante, com tudo mais, você para ter o suco de uva integral, você precisa de estar numa garrafa, embalada certinha, fechada certinha, lacrada, ou aquela caixinha de papelão, também devidamente lacrada, embalada, tudo certinho, não pode ter entrada de ar, não pode, tem conservante, tem um monte de coisa, né? E uma vez que você abriu, você tem que guardar na geladeira e tem um período de tempo certo para guardar na geladeira. Você não pode guardar indefinidamente aquele suco na geladeira sem que ele se estrague. Então, nós chegamos à conclusão do seguinte, né? A única forma, naquela época que você não tinha nem conservante nem refrigeração, a única forma de você conseguir guardar o suco de uva, né, era transformando ele em vinho, né? Porque daí ele fermenta, depois que ele fermenta, você não guardando em temperatura ambiente, se ele tiver fechado, ele não vai estragar, né? E na pior das hipóteses, se ele estragar, ele vira vinagre. Então, é, agora nós podemos pensar, poxa, mas como assim? Né? E nós sabemos de todo o problema que o consumo de álcool, o excesso de álcool, ele traz na nossa sociedade, né? Então, antes da gente poder, ver tudo isso, vamos dar uma lida nesses dois versículos que estão em 1 Coríntios, onde Paulo vai falar, vai jogar uma luz sobre esse assunto. Que estão em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12, o primeiro versículo, que diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E tem o outro texto, que também está em 1 Coríntios, mas no capítulo 10, verso 23, que também vai dizer o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aí a gente pode parar para pensar: poxa, é, como assim tudo me é lícito, mas nem tudo convém ou nem tudo edifica? Se Paulo está falando duas vezes praticamente o mesmo versículo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nessa carta aqui de 1 Coríntios, ele falou duas vezes o mesmo versículo, praticamente igualzinho. É porque é bastante enfático, ele está enfatizando esse, esse princípio. Então é o seguinte, o que está querendo dizer aqui é que você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, né? Tudo aquilo que não é pecado, é permitido. Só que tem coisas que não convém. Nem tudo convém. Nem tudo edifica, né? Não é porque eu posso fazer
que eu vou fazer, que eu vou fazer toda hora, que eu vou fazer quando eu quero, né? Ou a todo momento, né? Infelizmente, nós sabemos, temos na igreja várias pessoas que, inclusive, buscam a Cristo por conta de problemas familiares causados pelo alcoolismo. Nós sabemos, né, que tirando as drogas ilícitas, e apesar, né, onde se fala muito das drogas ilícitas, não tirando o problema delas, né, ou menosprezando o problema delas, mas as drogas que mais matam, né, no Brasil, as que mais causam problemas na sociedade é o fumo e o álcool, a bebida alcoólica e o fumo, o cigarro, né? E graças a Deus o consumo de cigarro está caindo, está diminuindo conforme o tempo, bem devagarzinho, mas ele está caindo. Agora o consumo do álcool não, né? E ele está crescendo cada vez mais, né? Então você pode parar para pensar, poxa, mas se a Bíblia fala que pode, mas a gente olha na sociedade, eu vejo às vezes na família, você pode estar pensando, poxa, mas na minha família aconteceu tanta desgraça por causa da bebida, como é que pode? O problema é o seguinte, não é a quantidade de álcool que você toma. O problema é você ser dominado pelo álcool. Isso, é nisso que o versículo está falando. Que você pode fazer tudo aquilo que não é pecado, mas você não pode se deixar dominar. Você pode se lembrar, naquela passagem que Jesus fala sobre, lá no Evangelho, né, onde está falando sobre dinheiro, né, onde servir dois senhores, né, que ele fala, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, que no caso as riquezas. Então, Jesus fala, ou você vai servir um e desagradar o outro, ou você vai, não tem como você agradar os dois ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você é dominado pelo álcool, quem é teu senhor? É o álcool, né? Não é mais Cristo, porque se você é dominado por aquilo, você é escravo daquilo. Aquilo passa a ser seu senhor, né? E na Bíblia, também em várias outras partes, fala que nós somos servos de Cristo, que nós somos escravos de Cristo. Então, ou você é servo de Cristo, ou você é servo do vício. Que esse é o principal problema do vício, assim, de uma forma genérica, e também nessa forma do álcool. Então, o grande problema é esse, é da pessoa ser dominada. Porque muitas vezes a pessoa pensa, mas eu bebo só um pouquinho, né? O que define a pessoa ser um alcoólatra não é tanto a pessoa, se ela bebe de cair na rua e cair na calçada e o cachorro lambe a cara dela. Não é isso, necessariamente. Mas é o fato da pessoa ela consumiu álcool dentro de um determinado período. Aquela pessoa, ela religiosamente ela bebe pinga 2 vezes por dia, ou ela toma a sua cervejinha todo dia, ou ela toma 2 vezes por semana, ou ela toma uma vez por semana, ela toma 2 vezes por ano, ela toma uma vez por ano, todo ano. Esse é o problema, ser constante, né? A partir do momento que a pessoa ela pensa assim, mas eu tomo só no final do ano, só no ali Natal, Réveillon. Mas se você todo Natal e Réveillon tem que tomar alguma coisa, tem que tomar um álcool, senão as coisas não têm graça, aí tem um problema, né? Porque você está dominado. A diferença é que você é dominado um pouquinho. E aquela pessoa que mora na rua, que está lá tomando corote, ela está dominada, ela está muito dominada. Mas ambos estão sendo dominados pelo álcool, né? Ambos são dominados pelo álcool, só que um mais, outro menos. Então é nesse sentido que esse versículo está falando que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então o problema é esse, a pessoa ser dominada por aquilo, né? Ela ser dominada pelo álcool, no caso, pelo vício. Então, e esse é o grande problema do vício, de uma forma bem genérica, de todos os vícios, como eu disse, porque uma vez que você se torna servo, você se torna viciado, você se torna escravo daquela substância, e se você é escravo daquela substância é o seu senhor, não é mais Cristo. E isso é um grande problema, né? Porque quando você fala que Jesus ele é seu Senhor e Salvador,
Ele não pode ser simplesmente um chavão evangélico. Não, ele tem que ser o seu Senhor mesmo. E como nós somos um ser inteiro, né, no sentido que falamos bastante aqui, o ser humano ele é espírito, alma e corpo. Mas essa divisão ela é uma divisão didática, só para a gente poder entender, né, o que na nossa vida, o que está na esfera do corpo, o que está na esfera da alma, o que está na esfera do espírito. Mas nós somos a junção dos três, nós somos o espírito, a alma e o corpo. Não tem como separar o espírito da alma e do corpo. E Jesus ele tem que ser Senhor do espírito, da alma e do corpo. E de tudo aquilo que é relacionado aos três, ao espírito, à alma e ao corpo. Então, o senhorio de Cristo ele tem que ser inteiro na nossa vida, em todos os aspectos, incluindo tudo aquilo que é relacionado àquilo que a gente consome, àquilo que a gente se submete. Portanto, quando nós falamos que Jesus ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor de todos os aspectos da nossa vida, né? E com tudo isso, espero ter respondido essa pergunta. Temos as nossas reuniões, né, nos domingos, né, o culto da família, domingo de manhã e domingo à noite. Temos o culto de libertação às terças-feiras e as reuniões específicas nos sábados, né, as demais atividades da igreja que vai aparecer no final desse vídeo. Espero ver vocês novamente e até o próximo vídeo.